Então, eu estava vendo um conteúdo sobre sobrevivência, né? Tem um canal no Telegram, o canal é Sobrevivencialismo Extremo, né? É assim, eu entrei nesse canal faz pouco tempo, recomendo, né, que vocês entrem. Tem dicas muito boas de sobrevivência. Eu estava até acompanhando, né, um chat ao vivo, né? Inclusive esse chat ao vivo ainda tá rolando, né? Mas pelo horário já deve estar acabando, né? Mas assim, informações muito úteis que eu não sabia, né? E é muito importante, né? É um canal que já tem 1.8k de inscritos, né? Então é um canal assim, essencial, né? Para quem assim vai precisar, né? Ir pro mato, né? E essa questão de ir pro mato, muita gente acaba não entendendo, né? Porque o que acontece? Uma hora ou outra, todo mundo a gente vai ter que ir pro mato, né? Agora, quem tem condição, entendeu? Né? Já pode agora, né? Mas a pessoa tem que ter condição e tem que saber, não é simplesmente ter condição. Né? Eu tenho condição, não. Você tem que ter o conhecimento, não é somente condição no sentido financeiro, né? Ou você ter um sítio ali, ou tem que ver a questão toda, entendeu? A questão familiar, né? Não simplesmente, pô, você vai sozinho, não vai avisar a tua família. É óbvio, né, que né, esse tipo de situação nem sempre vai ser possível, né, já que a palavra de Deus diz que muitos, né, vão traiçoeirão uns aos outros, né, ou seja, até mesmo familiares, né, pessoas próximas, elas podem saber onde você está e denunciar também, né. Um exemplo disso é a própria questão das vacinas, né, que tem pessoas que já estão ameaçando denunciar, já tem uma pressão, mas se tu não tomar a vacina, né, então aí cabe a você analisar a situação, ver se você pode contar para sua família ou não. Mas é claro que eu não recomendo de forma alguma você vai pro mato e não vai avisar tua família. Tua família vai ficar preocupada com você e tal, você vai sumir. Também não é assim, né? Entendeu? Assim, eu pretendo, né? Se um dia Deus me permitir, Deus me conceder, eu pretendo sim, né, ir pro mato. Mas o que seria ir pro mato, né? Eis a questão, né? Assim, vamos lá. Você está aqui em Dubai. Dubai é uma cidade, né, todo mundo está cansado de saber. É uma cidade altamente avançada, né? E, cara, é um local que eu sinceramente eu não quero. Eu não quero nunca ter que pisar lá. Sinceramente, eu não quero nunca pisar em Dubai. Nem que eu tenha condição, dinheiro para ir lá. Eu não quero nunca ter que pisar naquela cidade, né? Mas como eu sou cristão, se eu tiver que pregar o evangelho lá, novamente eu vou ter que ir, né? Mas assim, é uma referência, né, de uma cidade muito avançada. Então certamente lá, se essa cidade estiver inteira até lá, certamente lá vai ser um dos primeiros, das primeiras cidades a já ter aquela coisa toda, né, do governo da besta, né? Já tem muito preparativo lá, né? Uma cidade que está muito mais avançada, né, do que o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas assim, a gente está no Brasil, né? Então no Brasil a gente tem Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades, né, que já tem um avanço, digamos assim, tecnológico. Aí você já tem locais que já não tem esse avanço todo, né? Você vai, por exemplo, lá no Espírito Santo, né, no estado do Espírito Santo, lá em Vitória, Vargem Alta, ou seja, esses locais assim, eles não têm esse avanço todo, né? Tem até umas áreas mais puxada para o lado, né, meia rural e tal, né? Tem. Mas ainda assim, você está muito próximo, né, da cidade, né? Obviamente, quanto mais distante você estiver, melhor, né? Muita gente de lá, né, não quer saber o pé, não quer saber de meter o pé. Eu vou para o Rio de Janeiro, vou para a cidade grande. Não quer, porque lá você ainda tem um sossego, né? Você tem um contato maior com a natureza, né? Você tem menos contaminação do sistema, mas ainda assim é muito próximo, né? Por aqui no Rio tem muitas chácaras, sítios, né? Aqui tem, por exemplo, a região dos lagos, Praia Seca, qual o nome mesmo? Itaipuaçu, Itaipu, ou seja, são áreas assim que são mais afastadas da cidade, você tem um contato maior com a natureza, mas ainda assim é uma área que o sistema ainda tem um controle maior, né?
Agora, tem áreas, né, que você vai ver por aí, né, eu não sei se tá o nome, mas você vê que é uma área, tipo assim, bem rural mesmo, né, fazenda, né, aquela coisa onde já tem onça, né, onde já tem aquela coisa mais de floresta, de selva mesmo, né. Então essas áreas são mais isoladas. Mesmo assim, ainda o sistema ainda tem acesso, né. A própria Amazônia, né, eles têm monitoramentos lá, ou seja, ninguém vai ter como fugir 100% do sistema, né. Outro perigo também é que os próprios animais, né, eu não sei qual momento é na abertura de algum selo ou de alguns selos, né, que os animais, eles uma parte, né, se eu não me engano é uma terça parte, né, não lembro exatamente, mas que uma parte da humanidade vai ser morta por animais, né. A gente sabe que animais sempre matou pessoas, desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, a natureza foi alterada. Hoje existe a famosa lei da sobrevivência, né? A cadeia alimentar, né? E antes não era assim, não precisava, antes não tinha morte, né? E assim, então os animais sempre matou pessoas, só que quando a forma que o Apocalipse está falando é uma forma claramente de uma epidemia de animais atacando pessoas, né? Então o que a gente pode esperar é que muitos animais vão invadir as cidades, né? Vão matar pessoas, muitos animais vão se rebelar, né? E você imagina, você tá, né, na Amazônia, no Pantanal, alguma área rural, e lá tem muitos animais, né? Então, assim, é um perigo, né? Mas ainda assim a cidade é pior, porque eu acredito que esses animais eles vão atacar as cidades, né? Tanto é que a tendência do futuro, né, as cidades do anticristo, né, a tendência é que justamente é, venham a existir poucas cidades, né, e as cidades mesmo, né, elas venham estar fortificadas com muros, né, com um padrão tecnológico e tal, né. Mas isso assim é uma coisa assim que eu já estou vendo assim, imaginando para o futuro, né. Eu não posso afirmar que vai ser exatamente assim tudo, né. Na verdade, assim, eu tive acesso, né, a um sonho, né, de uma irmã, e é um sonho, assim, eu não posso afirmar que é um sonho, foi ela que sonhou, não foi eu que sonhei, e até mesmo o sonho que eu sonho, não está afirmando que foi Deus que revelou, né. Então, assim, eu acredito no sonho, acredito que é um sonho de revelação, que não foi simplesmente um sonho, né. Eu posso estar passando aqui esse sonho, né, eu vou ver se eu passo, mas agora no momento não, né. Mas assim, então vocês vê, né, o que vai salvar a gente não é ir pro mato, mas ir pro mato vai ser menos pior, entendeu? Algum momento a gente vai ter que ir, isso é fato, né? Agora, o mais importante é a gente ter a nossa salvação em dia. Ah, mas eu peco todo dia. Ué, você peca todo dia, então você tem que pedir perdão todo dia, né? Tem que recorrer ao sangue de Jesus todo dia, né? E continuar se esforçando para parar de pecar, né? Então, assim, não tô aqui para, assim, eu não posso falar do que eu não vivo, né? Realmente eu peco todo dia, né? Tem pecados que eu ainda não abandonei, né? Tô na luta até hoje, mas, né, tô aqui, tô persistindo no caminho, né? E, entendeu? Porque se você se entregar, já era. Então você tem que tentar, você tem que crer, né? Então o mais importante é a gente estar com a nossa salvação. Então tem que ter a confissão de fé em Jesus Cristo, tem que ter, né? Tem que ter frutos, né? Obviamente, como eu falei, tem pecados que eu ainda não abandonei, mas muitos pecados já abandonei. Ou seja, ao decorrer você vai conseguir abandonar muitos pecados. Outros você vai ter dificuldade, entendeu? Né? Então você tem que ter ali a sua vida com Deus, né? A sua comunhão com Deus, né? Ler a palavra, louvar, ter a comunhão com os irmãos, se possível, né? Se possível congregar, né? Eu sei que hoje em dia tá difícil congregar, né? Mas, assim, manter contato, né, com os irmãos, seja você visitar a casa de fulano, vá lá, faz uma oração, faz uma reunião, né? Ou até mesmo você frequentar um templo, né, uma igreja. Mas como eu falei, hoje em dia tá difícil, né? A questão das igrejas realmente é uma situação complicada, apesar que eu frequento, né? Eu sou membro de uma igreja,
né? Mas, assim, existem pastores, existem reis, mas rei dos reis somente um, pastor dos pastores somente um. Então, eu não estou apegado aos homens, as pessoas falham, né? Mas, então, assim, né, vocês entenderam. O primeiro passo é você estar com a salvação em dia. Você está com o nome escrito no livro da vida, né? Está pedindo perdão dos pecados, está sendo lavado no sangue de Jesus, né? Porque isso vai garantir. Ah, se você ficar na cidade, você vai morrer. Foi salvo. Foi pro mato, morreu, foi salvo. Agora, o que adianta você sair da cidade, né? Você saber de um monte de conspiração e você não tá com a sua fé firme ali em Jesus, né? Você não tá diante de Deus, né? Purificado, diante de Deus justo, né? Justo porque você é justo? Não, justo porque o sangue dele te justifica. Então, esse é o mais importante, você tá diante de Deus salvo. Mas assim, agora voltando mais à questão, né, da sobrevivência, né? Então assim, primeiro passo, já tá salvo, ok, é muito bom, né? Então, em relação à sobrevivência, né, assim, entre nesse canal que eu falei, né, sobrevivencialismo extremo no Telegram, né, mas as dicas que eu vou passar aqui, né, assim, eu não tenho muita propriedade para falar nisso, né, mas esse canal vai saber falar melhor, tem muito conteúdo lá, né. Mas vamos imaginar a seguinte situação, a gente mora na cidade, vamos imaginar que a gente vai sair da cidade e não vai ir logo pro mato. Se vai sair pra cidade, a gente vai pro interiorzinho, né, tem uma lojinha ali, né, tem um açaizinho ali, né, você tem ali sua casinha, né, com mais mato, você consegue fazer sua plantação, ou seja, você se afastou um pouco da cidade, mas você ainda tem acesso à cidade. Então esse é o nível, é o nível de se afastar da cidade aos poucos, né? Você sai de cidade, você vai para um sítio, né, para uma chácarazinha, né? Esse eu acho que é o que a gente já deveria fazer, mas aquilo tem que ter condição. A gente não tem condição, né? No momento não tem, né? Então, mas se a gente tiver, vai para esse nível, porque você fica ali no seu cantinho, né? Você consegue ali criar um tipo de plantação, de alimentação. Se der ruim, supermercado, sei lá, faltou comida, você já tem ali. Aí você, o que tu faz? Chama tua família. Pô, vem passar uns dias aqui. Pronto. Fica quietinho, conta pra ninguém. Acabou, você tem alimento ali, né? Você tem uma plantação ali de frutas, né? Ervas, né? Você tem ali galinha para dar ovo. Você pode criar peixe, né? Então, assim, você não vai passar fome, né? Se de repente bater uma crise e, sei lá, o arroz subiu para R$ 100 o quilo, né? Ou tá faltando arroz, sei lá. Ou seja, você vai ter seu sítio ali, você vai ter ali, né, uma providência ali, né? Aí vamos supor, a cidade voltou ao normal, a crise parou. Quem quiser voltar a dar um passeio na cidade, vai. É importante que tenha pessoas de olho na cidade para saber como tá os avanços, né? Porque você tem que saber como tá os avanços. Obviamente você tem que saber, né? Até porque as notícias vão chegar, né? Mas quando tá lá escrito, né, a respeito, né, do anticristo, né? Quando não somente do anticristo, até mesmo antes, né? Na verdade, eu não sei exatamente o que vai surgir primeiro, se vai ser o anticristo ou se a construção do terceiro templo, né? Mas quando um desses dois já for anunciado, ou seja, anunciou que vai iniciar a construção do terceiro templo, né? Tal data, anunciou, a probabilidade do anticristo aparecer é muito grande. Então, esse simplesmente tem que ser o start para você, né? Opa, vamos supor, anunciou, vai ser daqui, sei lá quantos dias ou quantos meses ou ano que vem. Já tem um tempo ali, calma, se acalma, não se desespere. Ora a Deus, peça a direção. O que tu vai fazer? Vai explicar para sua família, né? Ver quem vai ouvir, quem não vai ouvir. Pronto, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu, né? Explicar o que? Primeiramente, obviamente, né, a salvação, a palavra de Deus, e depois as instruções para a pessoa, né, não ficar na cidade, né? As instruções
ó, vocês querem, né, me ajuda e tal, tal, né, aí você simplesmente, opa, né, eu tenho aqui alguns meses, vai ser ano que vem a construção que foi anunciada, dando exemplo, né, você tem um tempo suficiente para você conseguir, né, se ajeitar. Agora aquilo, tem que ver se você tem condição. Você já vai ter ali como comprar, na verdade nem comprar um sítio, né? Porque a nível desse você vai ter que realmente ir pro mato, mato mesmo, um local assim, né? Assim, requer um tempo de planejamento e até lá, por isso que é bom você já agora, você já simular como você vai fazer isso. Você já tem que ter em mente pelo menos, né? Os equipamentos de sobrevivência essencial. Você pode não ter o dinheiro, você pode não saber qual canto você vai, né? Porque quem está no Mato Grosso, quem está em Salvador, quem está em Brasília, ou seja, cada região é diferente, né? Não adianta você estar em um canto do Brasil e você querer chegar em poucos dias lá no outro canto, que é o canto mais ideal, né? Existe toda uma questão, né, que tem coisa que é impossível, né? Então você vai ter que ver qual vai ser o mais próximo do menos pior possível, né? Mas assim, já tem um tempo de planejamento, entende? Então essas coisas é bom a gente já simular agora, né? Você imagina, puxa, eu tô morando em tal local, né? Qual vai ser o local que eu vou ter mais acesso, né? Qual vai ser o melhor caminho para mim? Você não precisa ir lá, entendeu? Você pode, hoje em dia a gente tem aqui mapas, né, GPS, esse tipo de coisa. Então já dá para você simular, já dá para você ter uma ideia, né? E até porque mesmo no próprio grupo de sobrevivencialismo, né, você já consegue ter uma direção maior sobre isso, né? Ainda mais se tiver pessoas que morem, né, na mesma região de vocês. E o bom também de você estar no grupo de sobrevivencialismo, vocês podem fazer amizade, né? E por algum motivo, quando a coisa der ruim, quando for anunciada a construção ou o anticristo, né, der as caras, né, aparecer ao vivo para tudo que é canto, né, e se a gente ainda tiver internet até lá, ainda tiver como se comunicar, ainda tiver o Telegram, seja qual rede social for, estão no grupo ali sobre sobrevivencialismo, né, quem for da mesma região, da região próxima, vocês vão conseguir o quê? Marcar um encontro, vai reunir todo mundo, ou seja, não vai ser somente você sozinho, né, então vai ser muito mais fácil, né, um ajudar o outro, entendeu? Vai ter muito mais fácil haver uma organização. Obviamente vai ter que ter, né, um líder ali, né, a pessoa mais experiente, né, ou vai ter que cuidar de uma coisa. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor que junte um grupo de 20, 50 pessoas, né, vai ter que ter alguém ali, né, que seja muito de Deus, né, muito assim, uma pessoa tipo Moisés, né, uma pessoa bem assim que bem espiritual mesmo da parte de Deus, né? E tem que ter aquela pessoa que vai saber lidar com questão de caça, vai saber caçar, né? Pessoa que vai saber preparar um alimento, né? Pessoa que vai saber, sei lá, pessoa que vai conseguir vigiar, né? Vai ajudar, né? Tem que ter uma coisa toda pensada, né? Então é importante você já estar em grupos, né? Porque é isso, vai fazendo amizade, entendeu? Mas assim, vocês vê que eu tô passando aqui, tô dando exemplo, não é uma coisa assim que vai acontecer agora que você vai entrar em desespero, vai ficar desesperado. Mas já são dicas, né? Não só sobre isso, até mesmo, sei lá, se acontecer um tsunami aqui na minha região, né? Você tem que calcular, né? Qual vai ser o ponto mais alto, mais próximo que você vai ter acesso para subir. Terremoto não tem muito que escapar, não é verdade? Terremoto não tem muito que escapar. Mas um tsunami você tem ali alguns minutos, né, para você conseguir escapar. Dependendo da região, né, onde, sei lá, vamos supor, Ponte Rio-Niterói, tsunami, né, começou lá. Vamos dar um exemplo, já tá lá, chegou lá, né, sei lá, de 30 metros, vamos dar um exemplo. Quantos minutos a pessoa vai ter para conseguir? Assim, no Rio tem muito morro, tem muito local alto, né, maior que 30 metros, né, então você tem ali alguns minutos, né, você tem que saber a localidade que vai ter um acesso mais próximo para você conseguir subir, né? Então são coisas que a gente tem que agora calcular agora, né? Simular na mente. Não precisa você ir lá e correr e botar o cronômetro de 30 minutos, né? Não precisa.
mas você na mente aqui você já tem uma certa ideia do que você fazer, né? Então é isso, sabe? O que eu quero passar para vocês é isso. A importância de ter a salvação em dia, né? Tá pedindo perdão dos pecados, porque a gente peca todo dia, né? E a gente ter um conhecimento mínimo, né? De sobrevivencialismo e também de como lidar numa situação de tsunami, né? Situação de escassez de comida. Como eu expliquei aqui, não necessariamente você vai ter que sair da cidade e já ir pro mato, né? Não tem motivo agora pra gente ir pro mato. Agora tem motivo para você ir para um sítio, uma chácara, um local mais isolado da cidade, entendeu? Mas isso o quê? Quem tem condição, entendeu? Então é isso, né? Se você tem eu tenho um carrão, né? Meu carrão custa, sei lá. Dificilmente alguém que tem um carrão desse vai estar ouvindo esse áudio, né? Mas sei lá, eu tenho um carrão de 500 mil. Pô, sinceramente, se você não tem muito dinheiro sobrando, o que você tem mais valioso é a sua casa, esse carrão de 500 mil, pô, pega esse carrão de 500 mil, vende, entendeu? E você pode fazer outra coisa, né, com esses 500 ou 400 mil, né? Você pode pegar um carrinho mais simples, né, pegar uma parte da grana e investir em sobrevivência, né? Inclusive, para quem tem muito dinheiro, é bom você trocar por ouro. Compra ouro, porque o ouro nunca vai deixar de ter valor. Obviamente que na grande tribulação não é um bom negócio, né? Você sai comprando as coisas com ouro porque alguém vai te denunciar, obviamente. Mas, né, talvez em algum momento, dependendo da situação, né, você consiga ali, em algum momento, ter que usar o ouro, né? Não necessariamente já na questão da marca da besta, mas até mesmo antes, né? Eu não quero adentrar o sistema de moeda digital, né? Vamos supor, não é a marca da besta ainda, mas já está no sistema de moeda digital. Você tem dinheiro, então você pode lidar com ouro, né? Não é possível que vão rejeitar ouro, né? Pode ser que, obviamente, você vai numa grande empresa, uma grande loja, a gente pode não aceitar ouro, mas fulano ali, uma pessoa comum que tem sua casa, que não tem empresa, você acha que vai negar ouro? Obviamente que não, né? Então isso também é uma boa coisa também, né? Mas eu creio que a nossa alimentação maior vai ser o sustento que Deus vai dar, através de milagres, né? Através de realmente pessoas de Deus, né, sendo usada, né, e havendo realmente transformação, né, multiplicação de alimento. Porque assim, o que eu estou passando não é uma informação, né? É uma informação útil, obviamente. Só que a gente não sabe exatamente como vai ser o decorrer das coisas, entende? Muita gente está imaginando, pronto, 2023 vai vir o anticristo, vai vir a marca. E o cenário pode ser totalmente diferente, né? O cenário pode ser, muita gente imagina, vai vir a redução da população, cara, às vezes, não estou afirmando que vai ser assim, mas imagina, né? O mundo sofreu, catástrofe, vamos imaginar, tsunami, imagina aí outro vírus, imagina aí que já está na moeda digital, imagina que a marca ainda não chegou. Tá? Imagina que por várias situações causou a morte de milhões, né? E até houve uma redução de, vamos botar aqui, se tem 8 bilhões, vamos imaginar que reduziu para 4 bilhões. Vamos imaginar que cidades inteiras, né, foram arrasadas, foram destruídas, né? E grandes mortes, matança, né? E vamos imaginar que no meio disso tudo, né, países sendo destruídos. Vamos imaginar que o anticristo ainda não apareceu. É um cenário que ninguém imagina, né? Porque todo mundo imagina que o anticristo vai aparecer com os Estados Unidos inteirinho, né? Com o Brasil inteirinho, com Israel inteirinho, né? Obviamente, eu acredito que Israel vai estar conservado, né? Mas, né, vamos imaginar que a Terra esteja muito destruída, 4 bilhões de pessoas morreu e o anticristo ainda não apareceu. E aí? Esse já é um outro cenário apocalíptico, né? É um cenário, biblicamente falando, que é possível.
sinceramente falando, né, só é possível aquilo, né, que Deus já sabe que é possível. Eu não posso afirmar, entendeu? Né, mas que estão especulando, imaginando aqui, como a gente não sabe exatamente como vai ser, né? Esse é um cenário totalmente, né, que a gente não conhece, né? Porque o que a maioria das pessoas esperam é o quê? Que o anticristo vai aparecer esse ano, o ano que vem, ou em 2023, ou em 2030 no máximo, né? E quando? Eu imagino que não vai ser assim. Eu acredito que vai ser lá para 2040 e pouco. Eu cismei, tá? Eu creio que não passa de 2050, entendeu? Mas isso é uma opinião minha, né? Na verdade, isso aí eu vi, foi num blog. Eu era adolescente, era na época de internet modem. Eu já até tentei procurar novamente, mas não achei. E tinha lá umas profecias, né? Dava a entender, né, que o anticristo surgiria lá para 2040 e pouco, né? E era dito também que não ia passar de 2050, né? Que não ia passar de 2050, acho que a questão toda, né, do final mesmo, né? Eu não lembro exatamente, faz muito tempo, né? E foi dito, essa pessoa viu que em 2022 tinha carros levantando voo. E assim, já tem carros hoje em dia, né? Se você pesquisar aí, protótipos de carros voadores, né? Só que aquilo, né? Na época que eu vi aquele blog, eu não sei se tinha profecia para 2020, 2019, né? Então, assim, eu não lembro exatamente, eu não posso afirmar que foi profecias reais. Então, eu acabei que eu me apeguei a esse número de 2040 e pouco. E não somente por isso, mas porque, analisando a situação atual, né? Eles têm uma agenda 2030. Na verdade, eles têm até mais de 2030. Eles têm planos até para 2060, né? Porque a nova era, eles acreditam que o governo do anticristo vai ser um governo eterno, entendeu? Eles são induzidos a acreditar dessa forma. Eles enganam e são enganados, né? Obviamente que Deus não vai permitir que todos os planos deles se concretizem, né? Mas eu calculando aqui, eu não imagino o anticristo, né, botando as caras em 2023, em 2030, né? Porque eu vejo que a tecnologia não tá tão alta assim. Eu sei que a tecnologia tá assustadora, tá alta, mas a nível ainda, a nível do anticristo, eu acho que ainda falta, né? Eu acho que ainda falta mesmo, né? Não só a questão da tecnologia em si, mas a questão de profecias. Tem mais profecias para se cumprir, né? Mais catástrofes. Então eu imagino que ainda está cedo, né? Eu imagino isso. É claramente os preparativos, isso é inegável. São preparativos, eu vejo preparativos. Agora, o acontecimento, não. Eu não imagino agora em 2023, sinceramente. Mas assim, eu não ponho a mão no fogo, eu não duvido. Entendeu? Eu acredito que não vai ser 2023. Mas, né, se for, a gente já tem uma ideia, né? A gente já tem essa suspeita, muita gente já tem essa certeza. Eu não tenho essa certeza, certeza não tem. Eu tenho assim, é uma possibilidade, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Até porque se eu tivesse certeza mesmo, que foi em 2023, tivesse certeza mesmo, com certeza minha vida estaria muito diferente, né? Inclusive eu nem sei o que ia ser, porque se Deus me revelar, eu ter certeza que é Deus mesmo, né? Porque tem gente falando que Deus disse, Deus me disse, né? Mas Deus me revelando que foi em 2023 mesmo, olha, é assim, né? Minha vida ia mudar bastante, porque, por exemplo, se for 2023 mesmo, então eu não vou nem gastar, vou gastar o mínimo dinheiro possível, né? Eu não vou comprar biscoitinho, né? Sei lá, vou ter que economizar o mínimo possível já de agora, porque assim, eu não estou trabalhando, entendeu? Se eu estivesse trabalhando novamente, eu já estaria investindo, né, em sobrevivencialismo também, né? Já poderia estar investindo em estoque e tal, né? Mas, cara, então para vocês verem, entende, gente? Eu sinceramente, eu não tô com medo, eu não tô assustado, né, com esse negócio de 2023. Assim, se acontecer, obviamente, antes de 2023, né,
a gente já vai ter sinais, né? Se for realmente 2023, a gente está tendo sinais que o cenário está sendo preparado. Agora, sinais de que o anticristo 2023, eu ainda não acredito. Porque estão anunciando uma grande vacinação. Tá, mas eu acho que em 2012, até antes, anunciaram, sei lá o que, do chip, né? Olha quanto tempo já passou, cadê o chip? Então, assim, o sistema ele vai anunciar, né? Ele está anunciando. Anunciar não necessariamente significa que vai acontecer agora, né? Até porque o sistema se beneficia desse medo de causar o terror na população, porque o sistema sabe que os teóricos da conspiração vão captar essas mensagens. Então o sistema ele já sabe até como usar os próprios teóricos da conspiração, né? Porque eles jogam essas frases de efeito, os teóricos vão, opa, vai ser agora, vai ser esse ano, vai ser agora. Aí você vê aí, 2019 aí, né, não teve inversão, né? O que mais aí também que teve anúncio aí, né, de liberar documentos aí ultra secretos, sei lá o que, reunião do Papa com sei lá o que, você viu que passou e nada do que muitos teóricos tinham afirmado, né? Então o sistema ele sabe como causar o terror, é o sistema que causa o terror, só que ele vai usar quem? Vai usar a galera da teoria da conspiração, né? Então o sistema está tendo uma promessa para 2023. Se é um blefe, eu não sei, mas pode ser um blefe, entendeu? É um blefe, a galera da teoria conspira, as pessoas ficam cheias de medo, cheias de pavor, e o medo alimenta, o medo enfraquece nós, né? Chega 2023 não acontece nada disso, e aí? Aí vai ter que vir mais um blefe do sistema, e assim vai indo, e as pessoas ficam na expectativa e... Entende? Então eu penso dessa forma, pode ser um blefe, entendeu? Não necessariamente que vai acontecer, mas eu também não descarto. Porque uma hora, não, por mais absurdo que seja, vai acontecer, entendeu? Redução da população. Tem até um vídeo aí, né, de fulano que falou que daqui a 2 anos as pessoas vão morrer. As pessoas que tomam as vacinas, né? Porque ele diz que a vacina vai destrói o sistema imunológico, né? Assim, obviamente que isso não tem como comprovar isso, né? Isso é uma teoria. E como todas as teorias são, não necessariamente é mentira, não necessariamente é verdade, né? Então eu não sei, né, se isso é real ou não, mas parece algo muito impossível. Puxa, daqui a 2 anos, imagina, só vai sobreviver quem não tomou e vai morrer centenas de pessoas. Puxa, não é possível que isso vai acontecer daqui a 2 anos. Olha, eu torço para que não aconteça, mas se você imaginar na época de Hitler, quem imaginava o que Hitler fez naquela época, né? Quem hoje vai imaginar que vai surgir alguém que vai fazer algo pior que Hitler? E a gente sabe que isso vai acontecer, né? Então, quem imaginava tantas catástrofes, ninguém imaginava e já aconteceu. Então, o que impede, né, de daqui a 2 anos acontecer realmente isso? Então a gente não sabe, entendeu? Então eu gosto de trabalhar muito dessa forma. Olha, eu não tomo isso como verdade. Por quê? Porque se não é algo que Deus me revelou, se não está na palavra de Deus dizendo explicitamente, eu não tenho nenhuma obrigação de afirmar que isso é verdade, né? Mas eu também não preciso afirmar que é mentira, entendeu? Simplesmente guardo para mim. Agora, o problema é quando a pessoa sai falando isso, afirmando, aí as pessoas ficam com medo, ficam aterrorizadas, né? Porque você vê lá em Jesus, quando Jesus fala em Mateus 24, né? Ele fala das coisas que aconteceram, mas ele disse, mas ainda não é o fim, né? Aí Jesus falava, não nesse versículo, não nessa passagem, mas Jesus falava, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Do mundo tereis aflições, né? Então você vê que Jesus falava de coisas, né, terríveis que iam acontecer, que estão acontecendo, mas ele trazia uma palavra de esperança, né? E você vê vários desses canais, né, Thiago Lima, Nemias Gomes, cara, você vê essa galera, eles não trazem, né, uma palavra de esperança. É simplesmente o sistema, os Illuminati, maçom, o Rubens, né? Você vê que eles não trazem uma palavra de esperança, né? É simplesmente só exaltando o poder das trevas, né?
E cadê? As pessoas, ou seja, o que adianta a pessoa saber disso tudo e não ter uma salvação? Entendeu? Então, é uma coisa que eu já falei muito, né? A gente que consome conteúdo de teoria da conspiração, a gente não pode fazer disso, né, o nosso alimento. O nosso alimento é a palavra de Deus. Obviamente que na palavra de Deus, você vai ler a palavra e você vai entender claramente que a Terra, o universo, não tem nada a ver com o que é nos apresentado através da NASA e das agências espaciais, né? Mas a Terra plana tem várias versões, né? E temos várias versões. Aliás, a versão mais correta, a versão mais próxima, né, que eu julgo ser, que é o modelo que o Henrique Paraíba apresenta, eu não tomo como 100% correto, até porque é uma pesquisa, né? Teve coisa que foi alterada, a questão dos sóis, né? Então, assim, é a pesquisa, vai pesquisando, vai descobrindo, né? Não é uma coisa que foi e bateu o martelo, né? A não ser o que está na palavra. Obviamente que a palavra não cita três sóis, né? No próprio livro de Enoque não cita. O que é citado no livro de Enoque é que o Sol tem mais de um nome, a Lua tem quatro, né? Então essa questão dos três sóis é meio difícil acreditar, né? Mas, se você ver na palavra, cita o querubim. O querubim ele tem quatro cabeças, né? Por exemplo, as águas. As águas são águas, mas se você pegar um copo e botar outro copo, são duas águas. Ué, mas não era uma água, são duas. Então, o Sol ele pode ter esse sentido dos três sóis. É um Sol, entendeu? Mas é dividido em três. É dito um Sol, mas são três. Ou seja, é possível? É possível. Mas eu não bato o martelo, não afirmo que seja assim. Entendeu? Então, isso é uma pesquisa dele. Agora, aquilo que está claramente na palavra, eu simplesmente bato o martelo e é a verdade, porque é o que a palavra diz, né? Então, a nossa base é a palavra de Deus, né? Ali onde a gente tem certeza. A gente tem que ter certeza do que está na palavra de Deus, né? Aquilo que não está claramente explícito, né? Aquilo que está muito na questão de você interpretar, mas sendo um fato, tendo tempo de ser fato, então dá continuidade ao estudo. Agora, aquilo que não tem base nenhuma, que a palavra já diz ao contrário, né? Isso a gente já deve rejeitar, né? Então a gente vê que tem modelos, principalmente o modelo, né, tradicional de Terra, né, que a NASA apresenta um modelo totalmente, né, existe coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, né. Então é um mix de informações, né, porque tem essa coisa da questão do formato da Terra que agora já não é nem questão do formato da Terra em si, né, porque já envolve o próprio universo, né. Então a questão do universo, né, como é o universo, como é a Terra, né, tem a questão também da questão da tribulação, né. Aí um vai afirmar, o anticristo é fulano, o anticristo é fulano. Linhas teológicas, sobrevivencialismo. Então é tanta coisa que a gente fica absorvendo informação, sabe? As coisas estão muito aceleradas hoje, né? A internet, né? O celular, tudo é muito acelerado. Hoje em dia, as músicas é muito acelerada, né? Hoje em dia tudo tem essa coisa do rápido, da velocidade. E assim, nosso cérebro não tem a capacidade de ficar a todo momento, a todo vapor, né, consumindo coisas a alta velocidade. Não tem. Então isso gera muita ansiedade, depressão, não só por causa da ansiedade, mas também depressão pelo medo, né? Puxa, né, o futuro, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí você olha para o passado, ou seja, você vê que tudo assim está feito para realmente, né, querer acabar com nós, entendeu? E a gente acaba adentrando nesse sistema, né? Aqui, ó, como é grande o teu amor por mim, tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Então,
A gente se apegar a Deus, estender a mão, segurar nas mãos de Deus para que a gente não venha sucumbir, né? Então é assim, é uma coisa que eu tento mudar em mim, estou tentando, né? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu já fui muito ansioso, mas sabe, uma ansiedade, você tá aqui no YouTube, aí você tá vendo um vídeo, aí quando você tá vendo um vídeo, você tá passando, rolando a tela, aí você vê outro vídeo, daqui a pouco você clica. Aí você fica sem paciência, você vai no Telegram. Aí tem um canal tal do Telegram, aí você vai no WhatsApp, né? Aí você tem seu dia a dia, tal horário eu tenho que, sei lá, eu tenho que ir pra igreja. Tal horário, eu tenho que almoçar, qual vai ser meu almoço? Qual vai ser minha janta? Né? Então você fica numa correria, então é um excesso, sabe? O mundo tá assim, entendeu? Então você vê entretenimento pra tudo que é lado, série, jogos, filmes. Então você vê que tá tudo sendo programado para levar as pessoas a uma escravidão, né? A uma distração, porque antigamente a escravidão ela ocorria de forma que a pessoa percebia que era escrava. Hoje em dia ocorre de forma que a pessoa não percebe que é escrava, né? A pessoa clama pela escravidão, a pessoa tá ali, né? Tá com seu Xbox, daqui a pouco lança a nova geração, Play 5. Aí lança o jogo tal, daqui a pouco vem um remaster, aí vem um 4K, 8K, aí vem um Ray Tracer, aí vem sei lá o que, aí sei lá o que, né? Aí, cara, não tem como a pessoa, né? A pessoa tem que escolher para quem ela quer viver. Então a gente tá vindo para Deus, obviamente, né? Só que a gente tem que dividir, a gente tem que se alimentar, né? Tem que, sei lá, ter o seu momento de lazer, ter um momento de pesquisa, sobrevivencialismo. Tô pesquisando sobre o universo, a Terra, né? Notícias, como tá rolando as notícias. Normalmente notícia só vem notícia ruim. Tem que pesquisar notícias boas também. Tem um canal aí, eu não lembro o nome, um canal que passa notícias boas. Tem um outro, acho que é tal de Era Uma Vez, que seja mais focado em animais, né? Bom, é isso, não tem muito o que falar mais, né? É isso, né? Que a graça de Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Seja paciente na tribulação, perseverar na oração. Que a graça, a misericórdia do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glórias a Deus.